Amém. Vamos lá. Mateus 6, versículo 12. Diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos ler mais uma vez? Já está um pouco grave o microfone, está puxando o microfone. Isso. Vamos lá? 1, 2, 3. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos orar. Ai, muito obrigado. Posso pedir um favor, Monique? Trazer mais 2 copos d'água. Eu vou explicar o porquê, irmão. Estou na prova aqui. Obrigado. A pregação até será curta, tá? Não, eu vou falar, irmão. Eu assei uma batata em casa e eu achei que dava para comer. Botei um pedaço grande, irmão. Eu arranquei um pedaço do céu da minha boca, a pele. Tá uma dor horrível. Então eu estou bebendo água gelada direto. Vamos lá. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Nesse momento, Pai, em que a Tua palavra será exposta, fala conosco, fala ao nosso coração. Ministra, Deus, uma palavra, a Tua palavra, nas nossas vidas, de maneira que ela de fato seja rema e provoque a transformação que de fato nós necessitamos, para que nós sejamos feitos conforme a semelhança do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Bruno, vê se o over não está dando volta na mesa. Se o estéreo dele não está apertado, tá não? Então, tá vendo? Obrigado. Aí, irmão, eu botei a batata na airfryer, aí ela fez aquela casquinha, eu soprei, eu falei, já está fria por fora. Mandei para dentro, irmão. Quando eu dei aquela mordida, que a batata colou no céu da boca, Jesus. Aí eu falei, vê se está ferida aqui. Ela falou, está sem a pele. Mas tá bom. Amém. Mas vamos lá. Queridos, aí eu vou beber água para dar uma anestesiada. A gente vai estar falando sobre... Sou eu? Ei, abre o agudo um pouquinho, por favor. Tem que ver aí na transmissão. Ei, som, melhorou agora, não? Ei, tá dando ainda? Tá. Só um momento, irmão, desculpa. Ei, som. Tá. A gente vai estar falando sobre o perdão, que é algo que é importante para as nossas vidas e que é tão difícil, né? A gente, de fato, viver. É difícil perdoar em relação à própria questão do Evangelho. Às vezes é difícil viver o perdão na perspectiva passiva de quem recebe esse perdão. Quantos dos nossos irmãos vivem uma vida aprisionada espiritual? Não vou falar espiritualmente porque não existe essa prisão espiritual, mas emocionalmente, mentalmente, por não compreenderem o poder do perdão de Deus. Já são novas criaturas, estão andando com o Senhor e se sentem cativos, por exemplo, de maldição hereditária, que não é o bojo da pregação, mas de coisas que fizeram no passado, que não compreendem. Então, o perdão não é só difícil dar. Para muitos também é difícil receber, compreender esse perdão, né? E aí a gente tem tantos crentes aí que participam de campanha de quebra de maldição, né? E às vezes a pessoa fala, não, porque quando eu era criança, minha mãe me ofereceu, eu estou falando isso porque eu já ouvi isso, né? Minha mãe me ofereceu a lua. Eu falei, minha irmã, a lua nem é uma pessoa. Você poderia até ter medo, tipo assim, se ela tivesse te oferecido uma entidade, que mesmo você também não teria que ter medo nenhum. Mas para a lua, o máximo que você poderia acontecer é você ficar branco como a neve. Lembra do louvor? Toma um banho de lua. Mas, qual é o sentido? Mas ela vivia uma tristeza, irmão. Uma tristeza.
Porque ela se sentia, de certa forma, oprimida, porque a mãe olhava para a lua, achava que a lua era alguma coisa e ofereceu a filha para a lua. Levantou e ofereceu a filha para a lua. Uma vez que Cristo entra... Estou brincando porque eu fui ver Mufasa, muito bonito. Mas uma vez que Cristo entra na nossa vida, nós somos perdoados. Muitos crentes não conseguem compreender esse perdão. O poder desse perdão que Deus tem sobre a nossa vida. A palavra perdão, ela carrega em si muitos significados. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de perceber o entorno da palavra, porque quando uma palavra é traduzida para outro idioma, são feitas adequações e, às vezes, sentidos se perdem. Lembra daquele texto, quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí ele fica, então apacenta minhas ovelhas. Para a gente que lê em português, a gente dá a impressão que Jesus Cristo está repetindo a mesma frase. Só que lá no grego, Jesus Cristo não está repetindo, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Porque, para nós, dá a impressão que Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Só que ali, por exemplo, no grego, está tendo uma troca de palavra entre ágape e filéu. Então, é como se Jesus Cristo estivesse falando, Pedro, você me ama com amor ágape. No grego, ele fala assim, você é agapau. Ele fala, não, eu te amo com amor filéu. Então, qual seria a resposta? Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu tenho uma certa afeição pelo Senhor. É uma coisa menor. Só que aí, quando traduz para o português, fica amor, a gente perde meio que a noção. Porque os sentidos vão se perdendo. E isso acontece em qualquer tipo de tradução. Até músicas que nós cantamos, como nós cantamos que são de outros países, a gente fica com uma dorzinha no coração, que às vezes na tradução e na feição da letra, muita coisa da letra se perde, porque não dá para colocar. Bem, no Antigo Testamento, a gente tem 3 verbos que vão dar o sentido, e depois eu vou falar também do Novo Testamento e a gente continua. Para a palavra perdão, que é o verbo salak, nassá e kafá. Nassá significa levantar e levar embora. Essa palavra ela é usada na ideia do perdão. O perdão é aquele que faz a pessoa levantar e levar uma culpa ou um fardo embora, ou alguém que tira isso do meu ombro e leva. Como Cristo, de fato, carregou as nossas dores sobre ele, e o peso do pecado que havia sobre mim, ele já não está mais. Olha como é que é importante entender isso. Olha como é que, de fato, a Bíblia diz, quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, como isso liberta a gente da mão de Satanás e também da mão de líderes evangélicos e cristãos inescrupulosos, que usam coisas da nosso passado, da nossa vida, para te aprisionar em visgos de medo, em visgos de maldição hereditária, achando que você precisa fazer alguma coisa para se libertar. Essa semana eu vi um vídeo daquele Felca, vocês sabem o que eu estou falando? É um cabeludão. Já viu aquela live que tem na internet, ridícula, que o pessoal fica assim, milho. Eles ficam tipo 2 horas na frente da live, recebendo um presentinho. Quem inventou isso foi esse tal desse Felca, que inclusive ele quase quebrou o TikTok. E aí o TikTok meio que teve que fazer uma inteligência artificial para perceber se a pessoa está parada muito tempo no vídeo, que eles vão lá e derrubam a live. Esse Felca, ele falou assim, ele é crente, ele falou assim, eu acredito no Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é muito simples. Ele é muito simples para ser enganador. Ele fala assim, por exemplo, Jesus Cristo fala, se você me aceitar e acreditar em mim, todos os teus pecados estão perdoados. Aí ele fala assim, ele não é crente. Ele fala assim, não, é muito simples. Não tem como você enganar alguém com isso. É só acreditar em Jesus Cristo, recebê-lo, está perdoado, vai para o céu. Aí eu acho que é naquele podcast Inteligência Limitada. Aí o rapaz fala assim, ué, mas por quê? Ele falou, não, porque se ele quisesse, se o evangelho fosse feito para enganar, não seria tão simples assim ser perdoado. Ele exigiria oferta, ou exigiria tributo, exigiria votos, exigiria sacrifício, e Jesus não exige nada. Então, por que pessoas são enganadas? Porque, de fato, elas não têm a palavra. Porque, na verdade, Cristo, ele carrega sobre si o nosso pecado. E vem também da palavra salak, que significa poupar. Então, às vezes, nós temos aquela coisa assim, não, mas você me perdoa? Não, eu te perdoo, mas eu não quero falar contigo. Tipo, perdoou, mas não, você não está poupando a pessoa.
O Deus nos poupa das consequências do nosso pecado. Ele nos poupou. A gente, talvez na esfera humana, a gente viva, mas ele tira os efeitos do pecado sobre nós. Eu já contei aqui na igreja que lá em Caxias, com licença, lá em Caxias, a gente fez uma escala para atender os pastores, para atender as pessoas, né? E eu ficava lá de 6 às 17, 18, 19. Eu sou de humanas. De 6 às 9, atendendo. Aí eu esperei o gabinete da pessoa de 6 horas. Eu já vinha do trabalho, irmão, já morava aqui na Taquara. 6 horas da tarde eu estava lá. A pessoa que marcou comigo às 6, foi? Não foi. Avisou? Não avisou. Fiquei lá 1 hora à toa, parado. Aí eu falei, não, mas eu não posso ir embora. Porque eu tenho uma pessoa marcada às 7. Ela foi? Não foi. Podia ir embora? Não podia, irmão, porque eu tinha uma outra pessoa marcada às 8. Ela foi? Foi, mas já me pegou azedo, irmão. Eu já estava assim, virado na raiva. No ódio. Aí, eu conversando com a irmã já com uns 2, 3 anos na igreja, e do nada na conversa ela falou, não, pastor, eu carrego muitas coisas da minha vida, porque eu já fui da prostituição. Eu falei, irmã, mas já passou, já passou, nova criatura, tudo se fez novo. Aí ela começou assim, meio que passar mal, ela falou assim, mas eu já me deitei com 3 homens ao mesmo tempo. Eu falei, mas já passou, podia ter sido 15, já passou, você não precisa estar levantando essas questões, tudo se fez novo. E aí, olha a questão da opressão que Satanás coloca na mente da pessoa, e de fato elas acreditam. Ela começou a tremer, e ela falou assim, eu vou manifestar. Eu vou manifestar. Só que eu já não estava bem, irmão. Eu já estava assim com muita raiva, por causa do pessoal que foi e não marcou. Aí eu falei, irmã, presta atenção, estou trabalhando aqui desde 7 horas da manhã. Vim para conversar com você aqui, para te dar orientação. Eu marquei contigo, não foi com o diabo. Se o diabo quiser falar comigo, é ele que marque. Se você se manifestar, eu vou levantar e vou embora, eu vou te deixar aqui com o diabo. Aí ela falou, tô bem. Já tô bem. Irmão, se eu levanto e boto a mão nela, ela ia cair babando e nem seria fingimento. Porque ela de fato estava acreditando. Veja como é que é a questão da indução mental. Ela de fato estava acreditando que aquelas coisas que ela viu no passado estavam afetando ela. E de fato eu ia largar ela lá, babando com Satanás. E aí ela foi e voltou ao normal. A palavra perdão, ela nos libera, ela tira o peso. Ela vem da palavra kafar também, que sugere a noção de cobrir. A ideia de tirar do campo de visão, e isso é poderoso. Porque nós lemos lá na palavra de Deus, no livro do profeta Miqueias, que os olhos de Deus não se põem sobre a iniquidade. Os olhos de Deus não se põem sobre as coisas más, apesar dele saber das coisas más que os homens fazem, mas ele não contempla, ele não perde tempo, ele não fica contemplando, ele aplica a sua justiça. E olha como é que o sacrifício de Cristo é poderoso ao ponto de cobrir a nossa vida com o seu perdão e tirar os nossos pecados do campo de visão do próprio Pai. Porque quando Deus olha para os seus filhos, que nós somos pecadores, justificados, mas Ele olha para nós com o filtro do sacrifício do seu Filho. E nos poupa daquilo que o nosso pecado deveria aplicar sobre a nossa vida. Isso aí no Velho Testamento. No Novo Testamento, aí saindo do hebraico para o grego, a gente vai, quando eu falo as palavras aqui, é porque está transliterado, tá, irmão? Não fica achando, nossa, pastor, ele lê hebraico. Leio não, tá? Nem grego. Vem do substantivo afeses, que tem a ideia de remir, que é comprar. Você tem uma dívida, alguém vai lá, compra, você não pagou, alguém vai lá e paga e te libera dessa dívida. Vem também do verbo afieme, que tem a ideia de despedir ou mandar embora, que é aquele que te libera. Não, tá tranquilo, vai lá, segue, não tem mais nada para trás. E do verbo charizomai, que vem da ideia de conceder gratuitamente. Então veja que a palavra perdão, ela é muito ampla, ela tem muitos sentidos, só que quando vem para o português vira tudo perdão, e a gente acha que é só desculpar a pessoa e está tudo bem. Então, antes, para a gente dar o real valor ao perdão, a gente precisa compreender, de fato, a importância e o valor das nossas transgressões. Porque a gente está acostumado a ver no cenário, como a Ives
falou assim do cenário gospel, eu lembrei daquela música do Franklin, né? Que ela fala assim, o mundo gospel não anda bem, não anda. Tá muita coisa estranha acontecendo, irmão. E isso tá como a Nívia diz, tá no checklist de Deus. Todos esses escândalos, pastores caindo em adultério, escândalos sexuais, isso está acontecendo. E aí a gente vê a igreja se relacionando com o perdão de Deus de uma forma leviana. Há um tempo atrás, um pastor caiu em adultério, ele foi exposto, e aí vazou um áudio dele falando com a amante, e o áudio era assim, não, eu sei que nós erramos, eu sei que nós estamos em pecados, mas nós temos o nosso valor e Deus vai nos usar muito ainda. Eu falei, gente, isso é loucura. É loucura, ele conversando com a amante. Na cabeça dele, ele não compreende a gravidade do seu pecado. Tivemos uma situação aqui no Rio de Janeiro de um pastor que foi afastado, tá? Eu não vou falar o nome das questões. Aí o pastor foi afastado por causa de um adultério de 10 anos atrás, mas que o pastor manteve. Durante 10 anos em oculto, teve uma filha, ele pastoreou a própria filha, 10 anos olhando para a menina, sem assumir a filha. E aí, grande parte da igreja ficou magoada pelo fato do pastor ter sido tirado por causa de um pecado há 10 anos atrás. E eu falei isso com uma amiga, porque essa amiga era da igreja. Eu falei, não foi por causa de um pecado há 10 anos atrás, foi por causa de ontem. Porque ele administrou esse pecado durante 10 anos e nunca pediu perdão. E aí, querido, de fato, o cair, ele é do homem, ele é de todos nós. Todos nós podemos cair. O que faz a diferença no contexto da igreja, a Ives estava conversando com a Ives hoje, é como a igreja lida com esse pecado. Então, por exemplo, tem um pregador muito conhecido, eu gostava muito, tem um livro dele, que é o pastor da área reformada, que é, por exemplo, o doutor Steve Lawson, caiu em adultério. No mesmo momento, a igreja fez a nota, os presbíteros. A igreja comunica em carta aberta, nível mundial, porque esse pastor era conhecido mundialmente. Ele teve um caso extraconjugal, não faz mais parte do grupo de pastores da nossa igreja, não faz mais parte da folha de pagamento da igreja, ele foi cortado por tempo indefinitivo. Então, você entende a seriedade, e os presbíteros falaram assim, o Senhor levantou essa igreja muito antes do pastor Steve Lawson ser o nosso líder, e o Senhor continuará guiando as nossas vidas. E aí há uma diferença, porque você vê, às vezes, âmbitos religiosos que tratam o pecado, porque quando a coisa é centrada no pastor, ele é o líder, ele é o super, aí a queda desse homem causa um estrago na igreja. E aí fica o pessoal tentando encobrir, passar pano, não expõe o pecado como ele deve ser exposto, compreende? Permenorizam o pecado. A gente tem situações de igrejas que o pastor cai em adultério, ele chega aqui, olha, ele adulterou ontem, eu quero pedir perdão à igreja, tá? Amanhã ele está ministrando a ceia. E a igreja fica com ele. Isso aí é uma falta de compreensão da seriedade, do peso que o pecado traz sobre a nossa vida, que o pecado traz sobre a igreja, que o pecado traz sobre a comunidade. E aí, por não compreender a severidade do pecado, trata-se o perdão de uma forma leviana. Não, Deus me perdoa. Mas o pecado tem muitas consequências. O pecado, ele é muito sério diante de Deus. 1 João 3, versículo 4, vai dizer assim, versículo 5 diz, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo pecador é um devedor espiritual diante de Deus. Quando eu digo pecador, é aquele que vive na iniquidade. Né? Não é o pecado uma falha, é o pecado como estilo de vida. É disso que a gente está falando. Porque todos aqui nós podemos pecar. Todos, irmãos. Tem gente que às vezes se pune, ai meu Deus, eu fui tentado. Não, Jesus Cristo também foi tentado. Existe a questão da tentação e existe a questão de você ceder à tentação. Lembra da história do passarinho? Que você não consegue pedir que ele voe, mas que ele faça ninho? É mais ou menos a ideia. Uma vida de iniquidade nos coloca na posição de transgressor da lei de Deus. Ezequiel 18, versículo 4, diz, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa certamente morrerá.
O que o pecado traz para a nossa vida? Morte. O pecado traz para a nossa vida não somente morte física, mas também morte eterna. O pecado é algo muito sério. Ele não pode ser tratado como as igrejas da teologia liberal, que não lidam com o pecado como de fato é pecado. Lidam como se fosse uma falha, como se fosse um erro, como se fosse um mole, algo da vida. Vamos lá, levanta, toca, vamos seguir. Não, irmão, não dá. Uma vez eu ouvi um pastor Iago Martins, ele falava assim, um pastor que caiu, a gente teve um professor no seminário, o André, e ele falava assim, não, o pastor que caiu, pode ser perdoado? Pode. Ele, mas na minha concepção, ele jamais vai ser pastor de volta. Aí a gente fica assim, o que é isso? Ele falou, não tem como. É muito difícil. Tem que estar muito vigilante. Aí esse pastor que eu estava ouvindo, ele falou assim, eu acho que um tempo bom assim para um pastor que caiu em adultério, ele falou assim, não sei, para uns 3, 4 anos, para ele poder voltar. Não estou falando para voltar a pastorear não, tá? Para ele poder voltar a pregar. E isso a igreja liberando perdão para ele. Porque é algo sério demais, irmão. Ah, pastor, mas para o pastor é pior? É pior. Para o líder é pior? É pior, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Há uma cobrança sobre ele. Há algo que Deus espera dele, no sentido de sermos servos, na verdade somos todos iguais. Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Você precisa lembrar disso. Precisa lembrar disso. Em vez de ficar pormenorizando o pecado. Ah, meu filho engravidou a namorada. Não, vamos dar um outro exemplo. Filho, não pode ter relacionamento sexual com a menina, hein? É pecado. Beleza, é pecado. Mas dá a impressão que depois que fez, tudo ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Ah, já fez mesmo? Não, irmão, é pecado. Ah, mas já engravidou. Eu falei, então qual é o problema de continuar tendo um relacionamento sexual? Já engravidou? Eu falei, tem. Porque continua sendo fornicação. A pessoa vai continuar fornicando só porque está grávida? Só porque a criança está lá? Ah, mas já fez, então manda casar, manda embora, tira de casa. Quer continuar fazendo love, só love? Aí vai morar sozinho. Vai para sua casa. História é essa. Quer brincar de homem, mas quer ser tratado como criança. Quer ter o luxo da criança. O luxo da criança é esse, o pai paga a conta, o pai paga a conta de luz, o pai traz comida, e aí você quer namorar brincando de homem. Ou assume uma postura ou não assume. E muitas famílias cristãs abrem a guarda para isso. Minha filha engravidou. Ah, mãe, estou grávida. Ah, mãe, vou sair com meu namorado. Só volta amanhã. Mas, irmão, desculpa, minha casa, uma pinóia. Vai continuar ali. Pecou, Deus perdoou, amém. Criança não tem nada a ver com isso. Vai buscar a presença de Deus. Vai restaurar a sua vida. Ah, mas já estou grávida. A criança não tem nada a ver com isso. Vai restaurar. Ah, mas eu já não sou mais virgem. Então, vai embora. Vai embora, vai morar com seu namorado. Vai namorar, vai ver como é que a vida é fácil. Tranquila. Tem que pagar conta, trabalhar, ouvir ofensa de superior. Tranquilo, é bom demais. Compreende? O pecado, ele tem a sua severidade na nossa vida diante de Deus. Isaías 59, versículo 2. Eu sei que eu cortei a segunda parte, você pode estar pensando assim, mas o dom de Deus, o dom de Cristo é a vida eterna. Mas eu estou tratando a questão de como o pecado traz consequências sérias para a nossa vida. De fato, há perdão em Cristo. Só que muitas pessoas tratam o perdão de forma leviana, como se fosse qualquer coisa, por não entenderem do que Deus nos livrou, da onde Ele nos tirou, do que deveria vir sobre nós e que o Senhor não permite mais que venha. E aí quando eu não tenho essa perspectiva, a minha gratidão é menos, sabe? O meu amor pelo Senhor é menos, o meu impulso de louvá-lo e adorá-lo é menos. Eu não me sinto motivado a louvar e levantar as minhas mãos e me render diante do Senhor, porque eu acho que a obra da cruz não foi tão importante assim. Ele não me livrou de grandes coisas. Sabe aquele filho que o pai fala assim, tá vendo? Podia acontecer. Aí o filho fala assim, como se não fosse nada sério acontecer com ele. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O nosso pecado tampa os ouvidos de Deus. Faz com que Deus não escute as nossas orações. Compreende isso, irmão? Às vezes eu falo assim, vamos orar. Você acha que Deus ouve a oração de todo mundo, irmão? Ouve não, irmão. Ouve não, irmão. Uma vez numa atividade da escola,
Acho que eu já contei isso aqui. Ia ter dança de aluno. Irmão, aqueles shorts assim, ó. Iogurte. Sabe qual é short de iogurte? Cheio de polpa. Short de iogurte, mano. As meninas foram virar para mim. Professor, ora aqui com a gente. Porque elas estavam nervosas, né, por causa da apresentação. Quando eu olhei para aquilo ali, irmão, eu falei, eu vou orar pelo quê, meu irmão? Aí eu falei, gente, não fica triste comigo, não. Não vou orar, não. Não tem nada para apresentar a Deus aqui. Aí uma menina era meio rebelde. Falei, a gente não precisa da sua oração. Eu falei, que bom. Dei as costas e saí andando. Também não estava a fim de brigar. Né? Professor crente não quer guerra com ninguém. A gente consegue orar sozinho. Pai nosso. Aí todo mundo puxou. Pai nosso, está no céu. Santificado seja o seu nome. Aí deu um varinho. Não passaram a segunda frase da oração. Não sabiam nenhuma oração do Pai Nosso, queridos. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus. O Senhor não nos vê. O Senhor não nos ouve. Os olhos deles não se põem sobre iniquidade. E eu falando isso com os adolescentes hoje, a gente vê, por exemplo, aspectos religiosos que, por exemplo, prometem um harém, ou prometem uma eternidade, ou prometem um lugar, mas a promessa de salvação e de eternidade do cristianismo, ela é diferenciada. Porque o Senhor não nos promete um céu ou apenas o livramento do inferno. O Senhor nos promete Ele. O Senhor está nos levando para Ele. Jesus Cristo fala assim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu cito muito aqui a fala de Moisés com Deus no deserto. Quando Deus fala para Moisés, Moisés, vocês vão entrar na terra prometida, meu anjo irá com vocês, mas eu não irei. E aí Moisés responde, se o Senhor não fores conosco, nos mate no deserto, porque o que nos torna diferente é a tua presença no nosso meio. Veja, por qual é a glória do céu? Não é o céu, é Deus lá. Então o Senhor está nos levando para Ele. O Senhor nos remiu e o Senhor nos redimiu. Ele não está apenas nos colocando numa posição favorável, Ele está nos trazendo para dentro dEle. Ele está nos levando para um local eterno de comunhão com Ele. E isso é maravilhoso. Uma vez aqui na escola bíblica dominical eu falei a respeito do filho pródigo. O filho pródigo fala com o pai, na sua mente. Ele vai dizer, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir que ele me aceite pelo menos como um dos seus servos. Ele estava lá junto com os porcos. E se o pai tivesse atendido, já seria ótimo. Ele estava na miséria. E aí a Bíblia diz que quando ele chega, o pai corre e o abraça. E aí ele vai e faz aquele texto, pai, sei que pequei contra o Senhor, me aceita pelo menos como um dos seus servos. E ali o pai poderia estar remindo ele, de fato perdoando a dívida que ele tinha, porque ele torrou a metade da herança, perdoando a ofensa, perdoando o desamor, a frieza com que tratou o pai. O senhor não morre, então libera a minha herança. Só que além de perdoar, o pai, além de remir, o pai o redimiu. Ele restaurou ele à posição original, colocou uma sandália nos seus pés, colocou um anel no seu dedo, lhe deu as roupas novas, fez uma festa. Ele fez a remissão e a redenção. Por quê? Porque ele não apenas perdoou, ele trouxe o filho para a posição original. Tu é meu filho. Tu vai ficar dentro da minha casa, é comigo. E é isso que o Senhor nos oferece, e era isso que o pecado nos tirava. O pecado não nos tirava apenas o céu, o pecado nos tirava a presença de Deus, porque o céu é menor do que a presença de Deus, se Deus não estiver lá. Eu brinco com as pessoas, se a gente for para o céu e Deus não estiver lá, em 2 anos a gente já faz um efeito estufa lá, irmão. Porque a gente sem Deus, a gente é muito danoso. A gente estraga qualquer lugar. E aí o belo disso é saber que de fato as boas novas de Jesus, do Evangelho, é anunciar que Cristo de fato morreu por conta dos nossos pecados. E veja a grandiosidade de tudo que Ele fez por nós, de tudo que Ele restaurou na nossa vida, de todas as promessas que Ele nos trouxe, de toda a esperança, de toda a herança que Ele fez com que nós fôssemos participantes, de tudo aquilo que nós iremos gozar com o Senhor Jesus Cristo na eternidade, simplesmente pelo fato dEle, enquanto homem, ter sido perfeito, ter morrido no nosso lugar, oferecido um sacrifício perfeito, e o Pai aceitar o seu sacrifício como pagamento dos nossos pecados e nos livrar das transgressões. Ele não fica jogando na nossa cara.
Às vezes a gente lembra, isso não gera gratidão, mas Deus não faz isso. Romanos 4, 7 e 8 vai dizer: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Veja, às vezes a gente faz isso nos relacionamentos, a gente perdoa, mas a gente vai lá e pum, joga na cara. Mas você... Uma vez eu vi um pastor muito famosinho, não, famosão, e ele fala assim: eu posso pregar sobre perdão, porque eu andava pelas ruas de Xerém, dê a dica, eu andava pelas ruas de Xerém, e as pessoas faziam, porque a minha mulher que está aqui, me traiu 2 vezes. Eu falei: Jesus, explanou a vida da esposa assim, irmão, na frente da igreja. Qual perdão? Na mente dele, ele perdoou, mas veja como o perdão de Deus é maior, porque ele vai dizer: feliz é aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, feliz é um homem que o Senhor não imputa pecado. Ele não fica empurrando isso na nossa vida. Ele não fica agregando o valor desse pecado sobre as nossas vidas. Ele não fica nos lembrando: olha, você era pecador, olha, você era pecador. Ele perdoou as nossas maldades. O mundo tem muita dificuldade, por exemplo, de olhar para um ex-assassino e fazer: mas como assim? Ele foi perdoado? Como assim? Mas como assim ele vai para o céu? O evangelho é muito complexo para alguém que acha que tem que ser salvo pelos próprios méritos. Porque Jesus Cristo pode salvar um estuprador e uma menina que foi estuprada por ele ir para o inferno e ele para o céu. Usei um exemplo bem drástico mesmo, para criar uma crise dentro da igreja. E de fato o evangelho tem esse poder de salvar o assassino e a pessoa assassinada ir para o inferno e o assassino ir para o céu. E como é que Deus consegue isso? Porque no versículo 7 ele vai dizer: as maldades foram perdoadas e os pecados foram cobertos pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque não é por causa dos nossos méritos, é pelo mérito da obra da cruz. Hoje lá nos adolescentes, quando a gente estava falando sobre eleição, uma adolescente falou assim: mas aí, ela falou assim, mas aí poxa, é injusto que Deus eleja alguns e os outros têm que ir para o inferno porque ele não elegeu. Eu falei: não, não é injusto. Ninguém vai para o inferno de forma por injustiça. Porque todos merecem de fato o inferno. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda. Então, na verdade, todo ser humano... Aí ela falou assim: mas e o livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio? Eu falei: não sei. Ele nem existe. Aí eu falei: graças a Deus que ele não existe. Porque se eu dependesse do meu livre-arbítrio, aí que eu estaria no inferno, irmão. Porque não há ninguém que busque a Deus. Porque se dependesse desse tal livre-arbítrio, que sequer existe na Bíblia, jamais escolheríamos o Senhor. E aí eu falei para ele assim: é assim, para existir um livre-arbítrio, tem que ser assim, Deus e o diabo. E eu precisava estar aqui, no meio. Eu precisava estar aqui, livre, em posição livre, para poder arbitrar, para poder escolher entre Deus e o diabo. Só que isso aqui não existe. O que existe é isso aqui. Não existe liberdade. Porque uma vez que eu não pertenço a Deus, eu sou servo do diabo. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o Senhor me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nunca houve liberdade para arbitrar. Nós éramos escravos de Satanás. E o Senhor foi lá e nos tomou e falou: me dá que é meu. Eu salvei. E eu quis salvar. Isso é o perdão de Deus sobre a nossa vida. Isso é a eleição de Deus sobre a nossa vida. E eu falei com os adolescentes: quando Deus decidiu isso? Foi ontem? Foi quando você nasceu? Não, foi antes da fundação do mundo. Cristo era o cordeiro preparado, morto, pelos meus pecados, antes do mundo ser criado. Que amor é esse, irmão? Que amor e que perdão poderoso é esse? Que capacidade de perdoar é essa, divina, que faz com que Deus faça Adão, sabendo que ele pecaria e que ele teria que enviar o seu filho para morrer. É como se lá no céu tivesse assim, aí Deus fez o homem segundo a semelhança, vamos fazer... Deus, tomara que não esteja fazendo, profanando o teu santo nome. Pessoal, vamos fazer Adão, tá? Jesus, tudo bem? Espírito Santo, tudo bem? Não, tudo bem, vou soprar sobre ele. Ah, Jesus, tu vai morrer, tá? Oi? Como? Eu vou fazer, mas tu morre, por causa disso aí que eu vou acabar de fazer.
Jesus já sabia. Ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, queridos, o perdão, ele é algo vital na nossa vida e ele precisa espelhar isso. Isso precisa ser espelhado em nós, porque nós fomos alcançados por esse perdão. E aí, quando a gente vai falar na oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, veja, a inversão disso é quando eu olho para o meu irmão e eu não perdoo, é como se eu estivesse falando para Deus. Não é como não. É eu falando para Deus, de tudo isso que o Senhor me perdoa, não me perdoe. Porque eu falo para Deus, me perdoe assim como eu perdoo. E aí, se eu não perdoo, não me perdoe, Deus. E do que o Senhor não vai me perdoar? De tudo isso sobre o qual tratamos. Sobre a eternidade, sobre condenação, sobre o nosso afastamento da presença de Deus. Mateus 6, 14, versículo 15. Talvez você esteja aqui, entrou aqui nessa noite e o perdão seja algo difícil no seu coração. Você é uma pessoa rancorosa, dura, carrega ainda ranhuras, mágoas, raivas. Do nada você está sentado, você lembra da pessoa, te dá ódio, você chega a trancar a mão. Ai, que ódio. Só que a questão é que o perdão para o cristão, ele não é uma sugestão, ele é uma ordem. Nós somos obrigados a perdoar. Deus exige que nós perdoemos, porque nós fomos perdoados. Porque nós só somos filhos dele, porque nós somos perdoados. E nós fomos agregados pelo seu amor através do perdão. E o perdão precisa ser a expressão da nossa vida. Mateus 6, do 14 ao 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E a gente fica achando que o perdão, ele precisa vir quando a gente tem vontade, mas não é quando a gente tem vontade. É para perdoar porque Deus mandou, independente se você está com vontade ou não. É chegar para o irmão, irmão, te perdoo. Pastor, mas vem na minha mente a vontade de jogar na cara. Eu sei que vem, óbvio que vem, mas a gente não faz. E por que a gente não faz? Porque Deus não deixa, porque Ele mandou a gente perdoar. Veja, eu não preciso estar pronto para perdoar, eu tenho que obedecer. Às vezes a gente acha que a gente não está pronto ainda para perdoar. E aqui eu vou citar um vídeo de um cara que está bombando na internet, chamado Alexei. Vi o vídeo dele hoje, nessa semana. Não se sabote, não seja escravo dos seus sentimentos. Porque às vezes, quando nós somos guiados pelos nossos pensamentos, nós tomamos atitudes que vão sabotar a nossa própria vida. E é exatamente isso. Às vezes, Satanás implanta sentimentos na nossa mente e a gente acha que as nossas atitudes vão ser movidas pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Não, eu ainda não estou pronto para perdoar. Não, eu ainda estou ferido. Não, eu ainda estou magoado. Mas diante de Deus, nós somos obrigados a perdoar. Feridos ou magoados. Não somos guiados pelos nossos pensamentos. Não somos guiados pelos nossos sentimentos. Somos guiados pela palavra de Deus. E ela diz que nós devemos perdoar. Porque é quando nós perdoamos que o Senhor nos perdoa. Ele exige isso de nós. Não tem essa de não estou pronto. Depois, a gente resolve os créditos. Mas irmão, se a gente for deixar para fazer por conta dos nossos sentimentos, e aí a gente toma atitudes que jogam tudo a perder. O perdão é um princípio espiritual para a vida do crente. Provérbio 19, versículo 11, diz: o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Crente não pode ter tem um ditado que é ridículo, irmão, e eu acho que mais ridículo do que ele é crente que fala isso. As anotações. Como é que é? Eu dou um boi para entrar na briga, como é que é? E a boiada para não sair dela. Isso é pensamento de ímpio, irmão. Crente não fala isso não, irmão. Crente vai dizer que a glória, olha aqui Provérbios, a glória nossa é passar sobre a transgressão. Sabe o que significa isso? Pessoal, o teu trabalho, você está vendo que aquela pessoa está te irritando. Sabe quando você bate o olho na pessoa e você percebeu, cara, essa pessoa está mandada, meu irmão, está sozinha não. Satanás está ali. Está ali, está enviada. Aquela pessoa levantou
foi escovar o dente, olhou no espelho e fez aquela oração. Satanás me usa. Sabe a pessoa que está afim de te espizinhar? Espizinhar, e você percebe que ela está focada em você? Sabe qual é a glória do crente? É perceber isso, não ceder à provocação, sair do seu dia de trabalho, sair vencedor. Passei pela transgressão. O meu entendimento fez com que eu retivesse a minha ira. E aí, na boa, irmão, é entendimento mesmo. Uma briga. E o que você não deu? A briga. Compreende? Tudo que ela quer é brigar. Tudo que ela quer é brigar. Eu falo às vezes com o pessoal que professor, eu falei, rapaz, professor não pode ter sentimento não. Não pode ter sentimento, não pode demonstrar sentimento. O professor chega para a turma às vezes está uma zoada, irmão. E aí o professor fala, vocês são irritantes. Mas tudo que o aluno que quer é irritante quer ouvir. Irritei ele. É tudo que ele quer ouvir, irmão. Tudo que aquele aluno quer ouvir do professor é que ele é irritante. Porque, de fato, aquele aluno pode ter outras causas, família, eu não estou tratando isso. Mas qual é o objetivo dele naquele momento? Te irritar. Eu vou me irritar? É claro que não. Claro que não, irmão. Meus alunos da noite, então, aí, ó, eu vou debochar. Meus alunos da noite sabem que eu sou cristão. Sabem que eu sou cristão. Aí, às vezes, chega assim, faz uma brincadeira, eu falei, você ficou feliz? Você ficou feliz? Aí ele, ué, eu falei, não quero saber se você ficou feliz. Aí ele, mas se você ficou feliz, eu estou feliz. Aí o outro falou assim, pô, mas ele está te irritando, mas eu estou deixando ele feliz, eu quero que ele seja feliz. Você está feliz em me irritar? Sim, então eu estou feliz. Deu ruim, você não conseguiu me irritar, não. Eu quero que você seja feliz. Não há problema. A gente tem que passar pela transgressão. Provérbios 24, versículo 29. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Não tem essa, fez comigo, vai levar também. Está aqui na Bíblia, irmão. Está na Bíblia. Hoje eu brinquei lá com a Yasmin, a gente estava falando sobre eleição. Ela falou assim, mas não seria injustiça? Eu falei, calma, Yasmin, calma. Lá na eternidade, Deus olhou para você, nesse momento hoje, e Ele sabia que você diria que é injustiça. E aí Ele falou para o escritor de Hebreus, escreve aí para Yasmin. Aí no versículo vai tratando, né, sobre a eleição, há injustiça da parte de Deus? Aí ela falou assim. Está vendo, Yasmin? Lá na eternidade Deus te viu. Ele sabia que você ia falar isso hoje. Não há injustiça da parte de Deus. Colossenses 3, 12 ao 13. Revesti-vos, pois, como eleitos, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade e mansidão. Veja, isso precisa fazer parte da nossa essência. Benignidade, sermos bons. E eu acho que eu já tratei isso aqui. A diferença, a gente acha que benignidade é sinônimo de bondade, mas não é. Bondade, ele está focado na ação. A benignidade está focado no caráter. Então, até um traficante, um bandido, ele é capaz de ter atos de bondade. Na comunidade, faz um churrascão com as crianças, compreende? Mas ele também consegue fazer maldade. Por que ele consegue fazer maldade? Porque ele não é benigno. A benignidade, ela é do nosso caráter. O crente, ele precisa ser, lembra dos frutos? Ele precisa ser bondoso, mas também precisa ser benigno. A benignidade se manifesta na bondade. Compreende? Não pode haver maldade, não pode haver atos de maldade na vida do crente. Não pode haver vingança, não pode se gloriar, sabe, na injustiça, não há, porque o Senhor nos chama a sermos benignos. A bondade precisa estar entranhada no nosso corpo. Precisa fazer parte da nossa vida. Precisa fazer parte daquilo que, de fato, nós somos. Nós somos longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. E eu vou facilitar muito a minha vida se eu começar a olhar para as orientações de Jesus Cristo. Porque olha como é que Jesus Cristo me ajuda a resolver demanda com o irmão. Ó, se tiver queixa um com o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoem você também. Então você já sabe que você vai ouvir de mim daqui para frente. Esmeralda chegou para mim e falou: pastor, papapá, a irmã fez isso. O senhor compreende a minha mágoa? O senhor compreende como é que eu estou chateado? E papapá, eu vou ficar esperando a minha deixa. E eu vou ouvir. O que o senhor acha? E eu vou dizer: perdoa, irmã, como Cristo te perdoou. E é só isso que eu vou te falar. Porque é só isso que a Bíblia diz. Porque se alguém tem algo contra você, como Cristo te perdoou, perdoe ela também. Perdoe ela também. Está aqui a orientação simples, reta e básica, não há nada complexo. É o que Deus espera de nós. Às vezes a pessoa está esperando um mega texto do pastor. Não, o pastor, ele vai me compreender, ele vai entender que a minha ira é santa, ele vai compreender. Eu lembro que quando... Tinha uma época que eu estava com... Não tinha uma época que eu estava com os meninos, eu estou com eles até hoje, né? Até quando eles casarem. Mas tinha uma época que eles estavam assim meio alterados. Eu não sei se era eu que estava alterado. Eu acho que eu também estava alterado. E aí, irmão, a gente tinha, sabe, fagulha. Aí eles falaram assim: você precisa fazer terapia. Eu falei: que fazer terapia? Está muito nervoso. Está muito nervoso. Aí me deu o telefone de um professor dela, onde ela fez psicanálise. Qual é o nome dele mesmo? Evandro. Gente boa. Aí eu falando com o Evandro, já estou encerrando. Vou deixar... não vou encerrar a pregação, que eu já não estou aguentando de dor na boca. Eu falei: Evandro... Aí eu falei assim: vê se eu estou errado. Eu saio de casa, eu peço: faça isso. Eu chego, não tem nada feito, Evandro. Tem nada feito. Aí eu falei: fala para mim. Aqui a Ives mandou, eu falei assim: a Ives mandou falar com você, mas eu estou errado. Aí ele é um cara assim tranquilo, né? Ele falou: não, Sandro, você está completamente certo. Você está coberto de razão. Eu falei: esse cara vai me dar uma paulada. Já sei, porque ele foi me afagando muito. Esse cara vai me dar. Aí ele falou assim: você está certo, Sandro, seus filhos estão errados. Você está certo. Aí ele é pastor, né? Aí ele falou assim: está com uma Bíblia aí do teu lado? Eu falei: vou tomar. Falei: vou tomar. Aí eu falei: tô, Evandro. Aí ele: pega aí, Sandro. Isso não é minha época de pecador não, tá, irmão? Já era pastor de vocês. Aí ele pegou e falou assim: pega aí, Sandro, Abacuque 3:2. Aí eu fui ler, aí abri. Aí ele: o que está escrito aí, Sandro? Aí ele falou assim: Senhor, na tua ira, trata-me com misericórdia. Aí ele falou assim: você acha que a ira de Deus é errada? A ira de Deus é santa. Ele está completamente certo. Abacuque estava completamente errado. E a oração dele foi: Senhor, eu sei que o Senhor tem toda a razão de estar irado, mas me trata com misericórdia. Às vezes as pessoas perto de nós estão completamente erradas. E nós estamos completamente corretos. Mas ainda assim, o que Deus faz conosco? Nos trata com misericórdia. E o que Ele espera que nós façamos? Que nós tratemos as pessoas com misericórdia, ainda que elas estejam totalmente erradas, e nós sejamos totalmente certos. E eu quero fechar, só chamar o pessoal do louvor, com o texto de Efésios 4, versículo 32. E esse texto é muito interessante. Eu estava lendo hoje um pedaço, algumas páginas do livro do Spurgeon. O nome do livro é O Perdão Facilitado. E ele trata esse versículo. Diz assim: perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo Jesus. Veja como é interessante, como é que o apóstolo Paulo trata isso no plural e não da maneira singular. Por exemplo, eu posso dizer aqui que a Igreja Batista Graça e Verdade é uma igreja que todo mundo se ajuda e que todo mundo faz chave para todo mundo? Não. Porque o nosso chaveiro aqui é só o Jurandir. Porque só o Jurandir, por enquanto, né? Mas só o Jurandir faz chave. Eu não posso dizer, tipo, nós somos uma igreja que todos fazem chaves uns para os outros. Não, porque só o Jurandir sabe fazer chave.
Agora, se eu falasse que nós somos uma igreja onde todos fazem chave um para os outros, isso significa o quê? Que todos têm que fazer. Que todos têm essa habilidade de fazer. E o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele vai dizer, perdoando-vos uns aos outros. E por que há essa pluralidade do perdão? Porque também há a pluralidade da ofensa. Porque se eu te perdoo, o versículo está dizendo que eu também vou precisar ser perdoado. Porque da mesma forma que a pluralidade me coloca no lugar de perdoar, ela também me coloca na posição de alguém que um dia precisará ser perdoado. Perdoando-vos uns aos outros. Talvez hoje você esteja numa posição que precisa perdoar, mas em algum momento da tua vida você já foi perdoado. E em vários momentos lá na frente nós precisaremos ser perdoados. E já pensou se Deus nos tratasse segundo o nosso próprio senso de justiça? Segundo a nossa própria balança? Graças a Deus que na ira dele, ele nos trata com misericórdia. Isso aí é um desafio para nós. Isso é uma característica do reino de Deus. Isso é uma característica dos filhos de Deus. Há um tempo atrás, conversando com um diácono, 2 diáconos que brigaram. E ele falou, eu falei, rapaz, perdoa aí um ou outro. Eu falei, não, pastor, mas já pedi perdão. Aí ele falou, mas eu não perdoo. Eu falei, que isso? Eu falei, então tá. E aí eu éramos líderes dos diáconos. Eu falei, tá bom, vamos orar então. Oramos. Eu falei, você vai lá, você está fora do diaconato. Aí ele falou, mas eu fui ofendido. Eu falei, mas você foi o que não perdoa. Eu não posso ter um diácono na igreja que não perdoa. Não pode ter um crente que não perdoa. Quando você perdoar, aí você volta e me procura. E aí você volta ao diaconato. Enquanto você não perdoar, não. A Bíblia diz que eu não posso nem ofertar ao Senhor. Tem algo contra o seu irmão? Deixa a sua oferta ali. Se retrate com o seu irmão. Depois ofereça ao Senhor. Que a gente possa viver isso aqui, irmão. Não só aqui, na nossa vida, na nossa casa, nos relacionamentos. Não se esqueça, não existe a pessoa que merece perdão. Porque se ela precisa ser perdoada é porque de fato ela não merece. Porque o perdão não é por merecimento.